Meu nome é João Piloni, eu sou de Brasília, estudante de engenharia elétrica. Comecei a estudar aí no Brasil, no meio do caminho fiz um intercâmbio para Portugal, por onde eu acabei ficando e estou agora na Itália terminando o meu mestrado, também em engenharia elétrica, por aqui. Essa é basicamente a minha trajetória, já são 6 anos aí de universidade. Espero encerrar o quanto antes. Agora eu estou morando em Pádua, em Portugal. Morei no Porto durante 2 anos e meio e agora estou em Pádua, vou completar 1 ano lá. É verdade, agora mesmo eu estou em Milão, passando um tempinho aqui. Pois é, tô com a mala pronta para ir para a Holanda amanhã fazer mais uma viagenzinha, aproveitando aqui o intervalo entre as aulas. Pois é, então eu comecei no Brasil fazendo curso normal na Universidade de Brasília. E lá tinha um programa de intercâmbios que possibilitava que as pessoas passassem 6 meses ou até 1 ano, a depender do local, em uma universidade no exterior. E eu tive sorte de conseguir uma das vagas para ir para Porto, em Portugal. E lá eu passei 6 meses que foram incríveis, assim. E eu sempre tive esse sonho, essa vontade de sair. Meu plano era terminar a graduação no Brasil e depois ir para trabalhar em algum outro país, principalmente na Europa. Já estando no Porto, eu pensei, talvez eu consiga já ficar aqui direto. Conversei na universidade, consegui transferir meus estudos para lá, então eu só encerrei os estudos que eu havia começado no Brasil em Portugal. Terminei com a licenciatura, que eles chamam lá, que é o curso primário de 3 anos da universidade, e comecei já o mestrado também em Portugal, em engenharia, agora voltado para a área de energia, na energia elétrica. E aqui na Europa existe o programa Erasmus, que é o programa de intercâmbio da União Europeia, e existem muitas vagas com 1000 opções para você conseguir. Basicamente, todo mundo que quer viajar para algum lugar consegue, basicamente. Às vezes não exatamente para o local que deseja, mas consegue uma vaguinha. E foi esse o programa que eu consegui. Eu decidi vir para Padua depois dos conselhos de um amigo que já havia vindo para cá. Consegui a minha vaga e vou fazer o último ano do meu mestrado inteiro. Eu tive agora 6 meses de aula e vou agora nos últimos 6 meses realizar minha tese de mestrado. O meu plano principal é ir para a Espanha, que dos países que eu conheci desde que eu cheguei aqui foi o que eu mais gostei. Uma vibe assim muito muito legal, muito parecida com o Brasil, com o pessoal mais alegre, mais aberto, que também consegui encontrar em Portugal, na Itália. Esses países mais mediterrâneos assim não escapam muito disso. Mas eu realmente gostei muito da Espanha e gostaria de passar pelo menos um período da minha vida morando ali. Então, espero já esse ano conseguir um trabalhinho lá. Meu plano é ir para Valência, mas até isso pode mudar. Vamos ver como que vai avançar aí o ano. Desde que eu consegui essa transferência da minha universidade para Portugal, eu já percebi que eu ia precisar de uma renda extra, porque no Brasil a minha universidade era pública, eu morava com meus pais, e de repente eu me mudei para um lugar onde a universidade, por mais que pública, você tem que pagar um pouco, e eu comecei a ter que pagar o aluguel. Então, 2 gastos extras que eu estava tendo que cobrar basicamente dos meus pais, em euro, que é ainda pior. Então eu vi que eu precisava achar alguma coisa de preferência com a moeda daqui, que era onde eu estava vivendo, né, que ia ajudar bastante. Por sorte, eu consegui um estágio na universidade no meu primeiro ano, em Portugal, então foi isso que me salvou durante o começo. Mas quando eu troquei da licenciatura para o mestrado, e principalmente agora com o Erasmus que estava vindo, eu sabia que eu não ia conseguir continuar com esse estágio que eu estava tendo ali, com essa renda que estava me ajudando a pagar basicamente o aluguel e a mensalidade da universidade. A partir daí eu comecei a procurar. Quando eu estava procurando à distância, em Pádua, não conseguia achar trabalhos que fossem satisfatórios em termos de flexibilidade, por exemplo, que os horários da universidade são sempre muito bagunçados, então não havia nada que eu conseguisse conciliar com isso, e nem que tivesse um pagamento aceitável, digamos assim. Era muito esforço para uma remuneração que não era satisfatória. E foi basicamente aí que eu comecei a procurar e eu acabei encontrando aqui. Fico feliz em pensar que sou agora um caso de sucesso. Tenho que dizer que realmente me ajudou bastante, está me ajudando bastante desde que eu comecei. Aqui na Itália, eu já fiquei, na verdade, chocado com essa falta de organização em Portugal, que eu diria que, na verdade, são muito similares
com aulas que não se repetem no mesmo horário na semana, por exemplo, uma matéria tem uma aula que é segunda de manhã e outra que é quinta à tarde. Só aí já te mata um estágio que seria todo de manhã ou todo pela tarde, sabe? Eu acho isso uma falta de sensibilidade com os alunos que eu não consigo entender mesmo. Mas, enfim, aqui é exatamente assim. Para você ter ideia, esse semestre eu só tive 3 matérias, que eram as 3 que me faltavam para terminar o mestrado. Eu, basicamente, perdi a segunda, quarta e quinta inteiros, porque os horários, se não eram de manhã e à tarde, eram, por exemplo, meio-dia às 2. Aí já travava o meio de campo muito, porque se eu fosse pegar algo que fosse de 8 a meio-dia, os estágios costumam ser de 4 horas, ou trabalhos part-time, né? Eu já não conseguia chegar na universidade a tempo. Ou se fosse depois, eu não conseguiria chegar no trabalho a tempo. Como você disse, não é que receba um cronograma semanal, mas o cronograma eu só recebi muito em cima da hora, muito perto de começarem as aulas. Também qualquer coisa que você tentasse preparar antes, você não ia conseguir, porque você simplesmente não tinha acesso aos horários das suas aulas. Então, o trabalho como avaliador de dados realmente ajudou bastante a flexibilidade, porque eu consegui encontrar as brechas nos horários que eu tinha durante o dia, seja de manhã que eu não tenho aula, seja à tarde que eu não tenho aula. Muitas vezes pela noite, que era quando apareciam muitas oportunidades de trabalho nas plataformas. Então, isso ajudou bastante. Consegui encaixar, às vezes, trabalhava nem que fosse 30 minutinhos ali, numa janelinha que apareceu de tempo entre a academia e o almoço, que seja. Isso foi, com certeza, muito bom, me ajudou bastante. Nenhuma outra oportunidade de trabalho me possibilitaria fazer uma coisa assim. Sim, não, eu tenho que admitir que até para mim, quando eu ouvi pela primeira vez todos os nomes, o nome dos projetos e tudo isso, parecia muito complicado. Mas uma vez que você começa com o treinamento, que é ofertado inclusive pelas próprias... O treinamento das tarefas em si, que é ofertado pelas próprias empresas aonde você trabalha, como a Telos, a WeLocalize, por exemplo. É tudo muito tranquilo, você consegue aprender muito rapidamente. Algumas disponibilizam vídeos, outras PDFs para você ler, mas as regras costumam ser todas muito claras, eu diria. E claro, quando você começa, sempre um pouco mais devagar, porque é uma atividade que você ainda está descobrindo, você não sabe exatamente como... Não tem as manhas, basicamente, de como fazer. Mas muito rapidamente, eu diria que depois de poucas semanas eu já estava bem acostumado a realizar basicamente todas as tarefas, por mais que sejam de tipos diferentes, até a mesma empresa pode ofertar tarefas de tipos diferentes, elas são bem recorrentes, costumam aparecer sempre, então você não esquece delas, é um pouco como andar de bicicleta. E, eu conseguia, por exemplo, assistir um joguinho de futebol ainda enquanto fazia. Algumas tarefas possibilitavam ainda alguns pequenos intervalos entre elas. Então, quando eu queria descansar, conseguia ali, mexer um pouquinho no celular só para dar uma desestressada, o que seja. Realmente, era uma tarefa muito tranquila, não precisava de nenhuma experiência prévia. Eu diria que qualquer pessoa consegue aprender só de ler o manual, porque é realmente muito tranquilo. E, basicamente é isso. Zero conhecimento de programação, zero uso de programação. É apertar botões, fazer uma avaliação muitas vezes de rankings mesmo, se é bom, se é ruim, se é igual, se é diferente. Então, eu diria que é bem simples. É verdade, é verdade. Não só pela parte da leitura, que você acaba descobrindo ali muitas palavras diferentes só de estar tendo contato, mas as minhas tarefas são uma das minhas favoritas, inclusive são algumas que você tem que avaliar áudios. E para mim, que tenho um conhecimento intermediário de italiano, comecei a aprender só para vir para cá, basicamente. Então estava ainda engatinhando. Ter esses áudios para escutar estava sendo uma parte muito divertida que me ajudava muito para treinar um pouco da língua mesmo, essa parte da escuta. E, então está sendo muito bom, está sendo um momento divertido no meu dia. Quando eu vejo que tem tarefas dessa de ouvir áudio, principalmente, eu já fico feliz, já abro um sorriso na cara. Olha, não tive dificuldade, por mais que tivessem algumas plataformas pequenos testes, eu diria que eram testes muito simples de gramática e às vezes vocabulário que, assim, se você tivesse até alguma dúvida um pouco maior, você conseguiria pesquisar, sendo bem sincero. Mas não foi algo que me prejudicou, não foi uma preocupação minha em nenhum momento dos processos avaliativos. E como as regras estavam todas em inglês na hora de ler, todas as comunicações em inglês ou em italiano que fosse eram em forma de texto, eu
se eu não entendesse alguma coisa, eu podia muito bem copiar, colar num tradutor e tentar entender o que era. Nunca foi um problema. Primeiro de tudo porque eu não tinha ideia que esse tipo de trabalho existia antes do curso. Eu não sabia o que era, não sabia que pessoas eram pagas para fazer esse tipo de serviço, não conhecia nenhuma das empresas pelas quais eu estou trabalhando agora. Realmente o conhecimento era zero. Então, eu diria que o curso foi muito bom no começo para introduzir o que era esse serviço, como era realizado, as empresas que precisavam de pessoas para realizar esse serviço, né? E depois foi muito bom também para eu entender como cada empresa funcionava, que tipo de serviço eu teria que prestar para cada empresa, como que seria feita a remuneração, que era uma coisa que foi muito boa para eu tentar planejar durante o meu processo seletivo, que empresas priorizar em questão de tempo, em questão de energia. E depois que eu já estando contratado, digamos assim, pelas três, que empresas priorizar em termos de, bem, eu tenho aqui 1 hora do meu dia para realizar alguma, eu tenho trabalho para realizar nas três, qual que remunera melhor, qual que vai ser mais flexível, qual que remunera a cada semana, qual que remunera a cada mês. Todos esses fatores estavam presentes no curso e eu diria que me ajudaram bastante. Então, desde o início, que é a avaliação de dados, até o final, como cada empresa poderia me ajudar, como montar o meu calendário, tudo isso eu diria que foi o curso que conseguiu me mostrar. O suporte foi, eu não vou dizer fundamental, porque todas as vezes que eu usava o suporte e eu era respondido, depois eu via realmente, a resposta já estava antes no material, e eu só pude ter deixado passar, que às vezes acontece quando você assiste vídeos, quando você lê materiais, enfim. Mas foi, na minha experiência pessoalmente, foi incrível, porque foi um facilitador tremendo, me mostrou todas as coisas que eu não sabia, às vezes dúvidas um pouco mais específicas, que sempre surgem, né? Foram respondidas muito rapidamente, e todas as minhas dúvidas, sem exceção, foram respondidas, e satisfatoriamente. Então, eu só tenho que te agradecer, como você disse, era você que estava respondendo aí, era o seu WhatsApp que estava lá, o suporte foi 10. Poxa, eu não consigo nem comparar o quão bom está sendo esse semestre em relação, por exemplo, ao meu primeiro semestre. Meu segundo semestre em Portugal, na verdade, foi o primeiro depois que eu transferi o meu curso e eu não tinha nem o estágio que eu mencionei mais cedo nessa entrevista. Eu basicamente estava sem nenhuma renda, com o que meus pais conseguiam me passar, eu pagava basicamente o aluguel, a faculdade e, assim, até a parte da comida não era tão boa quanto eu gostaria. Estava realmente aquela economia chata no mercado. E agora, poxa, aqui na Itália, com tantas cidades incríveis, tão próximas umas das outras, né? Eu estou conseguindo pegar esse tempo que eu tenho nos finais de semana, sempre poder viajar com minha namorada, com meus amigos. Eu estou podendo fazer, por exemplo, ir à academia, que era uma coisa que eu tive que deixar durante um tempo em Portugal, porque eu não tinha o dinheiro para pagar a mensalidade lá, e agora eu consigo tranquilamente, todos os meses, colocando aí o trabalho em dia, podendo, mais uma vez, aqui a Itália é conhecida pela comida, e vir para a Itália sem poder experienciar todos os pratos maravilhosos que eles têm aqui seria um pecado até. Então, desde a pizza mais baratinha na esquina até um prato num restaurante para comemorar um aniversário, alguma coisa mais especial, são coisas que eu estou podendo realizar agora e que em Portugal, assim, nem sonhava com isso. Então, poxa, só isso eu acho que já valeria, eu faria o dobro, o triplo do que eu tive que fazer para poder estar experienciando isso. E eu fico surpreso com o quão tranquilo é o trabalho que está me permitindo realizar tudo isso que eu estou gostando tanto. É muito chato ficar negando todas as saídas para o bar, ir lá tomar uma cervejinha só para falar que fez alguma coisa, mas que já é uma cervejinha chorada, assim. E, óbvio, não estou falando que agora eu estou vivendo na soberba, de repente eu fiquei rico, mas eu estou podendo aproveitar, ter muitas experiências com bem menos peso na consciência. Então, assim, tudo que isso está me possibilitando é realmente diferenciado, estou gostando muito. Sem pensar duas vezes, até porque na primeira semana trabalhando eu já paguei eu já recebi esse valor. Então, assim, se a pessoa quiser passar por todo o processo e por algum motivo depois não gostar, na primeira semana recebendo, você já paga esse valor, basicamente.
Então, e assim, duvido muito que alguém queira, depois de receber esse valor já numa semana, queira parar. E eu super entendo que muitas pessoas olhem mesmo com desconfiança, às vezes um curso com um valor baixo, assim, que promete um retorno tão bom, que eu diria que são, se juntar o valor que é possível de ganhar com a flexibilidade, tudo isso é uma coisa que eu mesmo não imaginava que fosse possível. Eu, desde o início, tipo, tinha um pouquinho esse pé atrás, que eu acho que é natural de todas as pessoas. Mas a minha experiência é que tudo foi exatamente como você tinha falado para mim que seria. Eu fui seguindo exatamente as dicas ali que tinha no curso, tanto as que eu recebi de você pessoalmente. E tudo é o que foi prometido, por assim dizer. Então, o que eu poderia dizer é que eu, primeiro de tudo, que eu entendo esse pé atrás, que é normal, que vem em tudo, tipo, que todas as coisas que se parecem com isso, né, um dinheiro que, em teoria, é tranquilo de se obter, mas que se deve entender que todo trabalho, qualquer coisa que você vai fazer, precisa de um investimento inicial, e que esse curso, tudo isso foi fruto do seu esforço, e que não é nada mais que justo que você tem que pagar alguma coisa para ter acesso a esse conteúdo, não é? E que, sim, tudo que foi prometido, tudo que você consegue encontrar quando você encontra com a sua empresa, por exemplo, fala com você quando se ouve sobre o serviço que você está prestando, realmente foi tudo verdade. Todos os passos que eu segui foram exatamente como você havia me contado, e que o resultado, o retorno está sendo incrível. Também está sendo como o que havia sido prometido. Óbvio, vai variar de acordo com o esforço, de acordo com o tempo que cada um tem para fazer, mas que, como posso dizer, é verdade, basicamente. Existe realmente um trabalho que é assim, existe empresas que contratam esse tipo de pessoa para realizar esse tipo de serviço e que remuneram por isso. Então, não, no caso, não tem golpe. Tranquilo, valeu demais. E de verdade, tá ajudando demais, Marcelo. Não sei o que seria de mim esse primeiro CD se não fosse isso, viu? Tá ajudando, assim, incrível. Essa viagem amanhã, por exemplo, vou para Holanda encontrar também minha prima, que mora lá, e um amigo também na mesma cidade, vou para Eindhoven. Tipo, zero chance de eu fazer se não fosse esse dinheirinho extra aqui também. Tá realmente sendo uma mão na roda. Foi demais.